professor Marcos aqui para mais um tema de geometria analítica e a gente vai falar da distância entre dois pontos. Eu gostaria de primeiramente recordar que a nossa geometria analítica nós estudamos no chamado plano cartesiano. Aqui você tem dois eixos que eles são perpendiculares. Esse símbolo aqui quer dizer que forma um ângulo de 90 graus. Prof, quais são esses eixos? Você tem esse eixo aqui, ó, na horizontal, chamado de eixo das abscissas. E esse eixo aqui na vertical, eixo das ordenadas. E a situação que você tem que compreender é o que é ponto para a gente aqui em geometria analítica. Ponto é o seguinte, eu tenho aqui um ponto A. Quando você pinga aqui, tem um ponto A. O que isso quer dizer? Que você vai ter que ter um valor de x e um valor de y. Eu tenho um ponto A, então eu vou ter aqui x de A e bem aqui y de A. Então eu tenho aqui o referencial. Olha, esse ponto aqui vai ter um valor em relação ao eixo x e um valor em relação ao eixo y. São as chamadas coordenadas. Nunca esqueça, se você colocar ponto A, você tem que simbolizar x de A e y de A. Então, ponto A, x de A e y de A. Deixa eu ver se você entendeu. Eu tenho bem aqui um ponto B. Se eu tenho um ponto B, você vai ter uma abscissa, que é um valor de x. Como é ponto B, você vai colocar x, um Bzinho. Esse B é bem pequeno, é um índice x do ponto B. E aqui você vai ter o y do ponto B. Então, entendemos até o momento que quando você estuda a geometria analítica, vai estudar aqui no plano cartesiano. E eu vou ter, por exemplo, aqui um ponto A, que você já sabe que é x de A e y de A. Um ponto B, x do ponto B e o y do ponto B. E uma das perguntas comuns aqui em geometria analítica é a distância entre dois pontos. Quando a gente fala distância, é a menor distância. A menor distância é um segmento de linha reta. Então, eu tenho um ponto A, tenho um ponto B, eu quero achar essa distância que está em rosa bem aqui, ó. Vou chamar de D. Esse D aqui representa a menor distância entre o ponto A e o ponto B. É como se você pensasse assim, que você tem aqui uma determinada rua, você tem uma pessoa localizada em A e em B e quer saber qual a distância da pessoa A para a pessoa B. Como é que eu posso fazer isso? Você faz assim. Pega o ponto A, aí você vai projetar aqui, ó, x de A e y de A. Ponto B, aí você faz assim, ó, ponto B, aí você vem para cá, x do ponto B e y do ponto B. Agora, quando você passa nesse ponto A uma linha paralela ao eixo das abscissas e aqui passa uma linha vertical, você vai notar que você tem um triângulo, que é um triângulo aqui, ó, noventão aqui, ó. Que triângulo é esse aí? Muito bom, um triângulo retângulo. E aí cai em uma das propriedades que bastante aparece na matemática e você tem que conhecer, que é o chamado Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, essa informação do Teorema de Pitágoras você tem que conhecer. E olha lá um detalhe, a minha hipotenusa é o D, é a minha distância. Aí alguém pergunta assim, mas Mura, quem vão ser os catetos? Olha só, eu tenho esse cateto aqui, entenda bem, aqui eu tenho x de A, bem aqui eu tenho x de B. Então, para você calcular o valor desse cateto, basta fazer a diferença x de B menos x de A. Mesma ideia aqui no eixo vertical, porque eu vou ter aqui, ó, y de B, bem aqui y de A. Essa diferença vai ser esse cateto, y de B menos y de A. Aí alguém perguntaria assim, mas prof, como isso foi feito um desenho, é o seu desenho, o meu não pode ser diferente? O meu desenho não pode ser o ponto A aqui em cima e o ponto B aqui embaixo? Pode. Ah, mas não vai dar diferente? Não, porque você pode até mesmo colocar x de A, porque o seu desenho está trocado, né? X de A menos x de B, y de A menos y de B. Mas não importa, porque a gente trabalha com módulo, estamos trabalhando com distância, é modular. Essa barrinha que aparece aqui, ó, é um módulo. Professor, esqueci o que é módulo, só uma revisão. Módulo de menos 4. Módulo de menos 4 é mais 4. O módulo sempre tem como resultado positivo, que o módulo é uma distância. No pior que pode acontecer, o módulo dá zero.
Quando você calcula o módulo de 0, vai dar 0. Mas módulo de 10 vai dar 10. Módulo de menos 10 também vai dar 10. Então aqui, ó, quando eu falo em distância, não importa se você coloca xb menos xa ou ao contrário. Para não ter discussão, você faz o seguinte, coloca um módulo aqui. Tudo bem? Então lá vai. Pelos poderes de Pitágoras, você tem o quê? O quadrado dessa hipotenusa, ó, que é o meu AB, que é o meu D. Você pode colocar B ou D aqui, ó. AB elevado à segunda, que é o meu D elevado aqui à segunda, vai ser esse segmento aqui, ó, BC elevado à segunda potência e aqui AC elevado também à segunda potência. E aí você colocou aqui, ó, AB à segunda, BC à segunda, mais AC à segunda. Você não precisa ler assim, basta observar, olha, prof, triângulo, retângulo, teorema de Pitágoras, D à segunda, é esse carinha aqui à segunda, mais esse outro à segunda. É o que está representado aqui. Só que tem um detalhe, como eu tenho AB à segunda, que é o meu D, só que eu tenho uma potência aqui, passa para o outro lado uma raiz. E aí eu vou ter que AB vai ser a raiz quadrada dessa diferença elevada à segunda potência, mais essa outra diferença elevada à segunda potência. Eu gosto muito de colocar aqui um ΔX. Se você quiser colocar um ΔX, fique à vontade. Por que delta, professor? Que é variação, né? Lembra da física? ΔS, espaço final, menos espaço inicial. Você pode sim ficar mais sintético, colocar AB igual variação de x à segunda, mais variação de y à segunda. Professor, eu acho que é muito complicado isso. Você pode fazer um exemplo numérico? Vem comigo aqui, ó. Calcule a distância entre os pontos. O autor da questão vai fornecer um ponto A e um ponto B. E eu quero saber a distância entre esses pontos. E aí você começa assim. AB, que é a minha distância, de A até B. Professor, posso colocar um D aqui? Pode, fique à vontade. Então, a minha distância é a raiz. O que é que você pensa? Diferença de x à segunda, mais a diferença de y à segunda. Mas cuidado, na hora quando você for tirar as informações aqui, né, catar essas informações aqui. Sabe por quê? Eu não tenho ponto A? Diz, ponto A, muito bom. Esse primeiro aqui é o x, sempre ponto. O primeiro é o x, o segundo é o y. Então aqui, ó, x de A. Aqui você coloca o y do ponto A. Aqui já é de B. X de B e aqui o y de B. Porque se você não tirar com cuidado, não tiver calma, você vai acabar errando. Aqui você tem o x, tem o y, o x e o y. Então aqui você vai ter x do ponto A. Aí você colocou aqui, ó. Ah, professor, pode ser ao contrário? Pode ser ao contrário, não importa a ordem. Aqui, ó, você pode chegar aqui, coloquei aqui, professor, xb menos xa. Tudo bem. Mas eu posso colocar o contrário aqui, professor? Posso colocar xa menos xb? Pode colocar, porque é uma questão de quem desenhou aqui. Se você tivesse colocado o ponto A bem aqui e depois o ponto B, não ia importar. O resultado é o mesmo. Professor, o que é que garante o resultado ser o mesmo? Sabe o que é que garante o resultado ser o mesmo? É o expoente 2. Porque quando você muda aqui dentro, o máximo que pode ocorrer é mudar o sinal interno. Mas quando elevar a segunda potência, o resultado sempre é positivo. Então não importa. Se você vai colocar aqui, ó, xa menos xb, xb menos xa. O importante é você não esquecer. Sempre aqui é uma diferença. Agora, olha só. Vamos lá, x do ponto B, x do ponto B. Aí você tem aqui o número 2. Só que no nosso cálculo parece que está trocado aqui. Não tem problema nenhum. Você vai chegar aqui, ó, vai colocar na mesma ideia. X do ponto B. Aí você coloca aqui, ó, x do ponto B. Vamos pegar aqui de A, porque está invertido? Mesma ideia. X do ponto A, 6, menos, x do ponto B. Aí você coloca o 2. Nunca esqueça, é uma variação, não importa a ordem, tá bom? Então aqui, ó, x de A, 6, menos x de B, 2. Y de A, 2. Agora, cuidado aqui. É aqui que muita gente erra e eu não quero que você erre. Bem aqui, ó, tem um sinal de menos.
quando você for substituir aqui, ó, se esse carinha for negativo, você faz o jogo de sinal. Então, aqui, ó, menos com menos aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Aí você coloca mais aqui. 6 menos 2, 6 menos 2 vai dar 4. Só que aí você tem 4 elevado à segunda potência, mais 2 mais 1, 2 mais 1 vai dar o número 3 elevado à segunda. Não cometa uma falha. Muita gente chega bem aqui, sabe o que quer fazer? Professor, não posso cortar aqui, ó, pachacar esse com esse aqui? Não, você não pode cortar. Prof, por que eu não posso cortar? Porque isso aqui é uma soma. Na soma, você não poderá cortar. Como é que eu faço, então? Você vai resolver de modo individual. 4 elevado à segunda vai dar 16, 4 vezes 4. 3 à segunda vai dar 9, 16 mais 9 vai dar 25. E a raiz quadrada de 25 vale 5. Aí você me perguntaria assim, prof, 5 metros, 5 centímetros? Não veio na questão, não tem nada aqui dizendo qual é a unidade. Quando isso ocorre, você coloca 5, o C, que quer dizer 5 unidades de comprimento. Se ele viesse na questão aqui, centímetro, você colocaria 5 centímetros. Se viesse metros, você colocaria metro. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Aqui, ó, a distância de A até B, você sabe que é variação de x elevado à segunda, mais variação de y elevado à segunda. E aí você tem o seguinte, ó. Vamos começar aqui pelo A, por exemplo. Distância de A para B vai ser a raiz de diferença de x. Aí você faz 4 menos o número 3. 4 menos 3 elevado à segunda. Diferença de x. Esse menos esse aqui, ó. Professor, eu posso fazer como está essa fórmula aqui, começando de B para A? Pode, o resultado é o mesmo, até deixe como exercício você trocar a ordem para você perceber realmente que não importa. É aquilo que eu falei, você pode guardar na sua mente diferença de x à segunda mais diferença de y à segunda. Então, venha cá com o prof. Eu tenho aqui, ó, x vale 4 e esse outro x bem aqui vale 3. Primeiro é a diferença de x. Primeiro menos o primeiro elevado à segunda. Mais sempre é mais aqui. A variação de y, esse aqui é 2, esse aqui é 6. 2 menos 6 elevado à segunda. Agora, cuidado, não corte aqui, não pode cortar, não faça isso, aqui é mais. Você não pode, não deve fazer. Aqui, 4 menos 3 vai dar 1, tá bom? 4 menos 3 vai dar 1. O prof colocou aqui, ó, 1 elevado à segunda. 2 menos 6, sinal diferente, conserva do maior módulo, que é o 6, e subtrai. Vai dar menos 4. Chegou aqui, 1 elevado à segunda é 1 que multiplica o número 1. Vai dar 1. Aqui, cuidado, muita gente falha. Aqui, professor, mais com menos. Não faça isso. Primeiro, você tem que resolver aquela potência. Menos 4 elevado à segunda é menos 4 que multiplica menos 4. Só que menos com menos é mais. Então, por esse motivo, aqui vai dar 16, mais 1zinho bem aqui vai dar 17. E aí você tem que a distância é a raiz quadrada de 17, não tem um valor exato, não tem problema nenhum, fica assim mesmo, como não tem unidade, o C, que quer dizer o que mesmo? Unidade de comprimento. Nunca esqueça de estudar geometria analítica, é um assunto assim do ensino médio muito importante e a gente sempre começa a falar do plano cartesiano e aparece logo esse conceito, distância entre dois pontos. Vamos resumir o que eu falei aqui? Olha só, a distância entre dois pontos em um plano cartesiano, dado o ponto A, dado um ponto B, a distância é a raiz de variação de x à segunda mais variação de y à segunda. Ei, não importa a ordem aqui. Você pode colocar xb menos xa ou colocar xa menos xb, o resultado é o mesmo. Bata a foto desse quadro. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau.